Aqui estou eu a trazer mais uma creepypasta de Pokémon. Eu não vou mentir, é algo que eu amo fazer. Até admito que a creepypasta de hoje é uma história que eu sempre quis fazer desde que eu criei este canal. Pois, nós estamos a falar de uma creepypasta antigona que se chama Pokémon Dead Channel, mas que a maioria conhece por se chamar BRVR, um Pikachu do Pokémon Channel que interagia com a vida real e que, conforme foi abandonado por longos anos, ele se sentiu sozinho e fez várias chacinas pelo seu mundo. Digamos que uma inteligência ganhou vida e sentimentos, e que eu só tomei conhecimento pelos duelos de rap que faziam com ele na época, mas a história é bem mais sombria do que vocês pensam. Então, sem mais delongas, peguem nas pipocas, desliguem as luzes e vamos ver o que se trata sobre Pokémon Dead Channel. A primeira coisa que eu quero dizer é que não confundem o Pikachu Poté-XE com o BRVR, pois os dois são diferentes tanto em gaming, história e também em design. Apesar de os dois compartilharem um sorriso maligno em várias imagens que estão na internet, mas os dois não são exatamente iguais. Este Pikachu, que se chama BRVR, tem a abreviação de BR de Bro e VR de Virtual. Digamos que a menina que tem Pokémon Channel adotou este Pikachu chamando de BRVR, no sentido de ser irmão virtual. Vocês também vão reparar nisso quando eu for contar a história do Pokémon Dead Channel e vão reparar o porquê e também as consequências. BRVR tem um aspecto idêntico ao Pikachu, só que as cores das bochechas, da cauda e também atrás das suas costas são secas e derretidas, que demonstra vários anos passados. E claro, os olhos dele serem estilo Poté-XE, só que sem sangramento. E o detalhe talvez mais grotesco do BRVR é que ele possui um olho gigante na sua barriga. Um olho que suspeito que é o olho que tudo vê. Por que que eu suspeito disso? Porque conforme a história avança, a história demonstra que BRVR interage com a própria pessoa, ao ponto de ouvir e saber que essa pessoa tem medo. Sem contar que esse BRVR, para além de ter um comportamento extremamente agressivo, ele também sabe tudo sobre a vida, sabe tudo fora do mundo virtual. Então, eu acho que já contei demasiadas coisas sobre o BRVR logo aqui. Então vamos logo diretos para a história, porque a história é grotesca. Se preparem. Uma menina que vivia isolada de mais crianças tinha uma infância fechada, digamos assim. Ela considerava os seus dias de escola e em casa como uma espécie de prisão própria, pois ela não fazia mais nada a não ser ir para a escola ou a ver TV. Só que no Natal de 2003, ela foi presenteada com 3 joguinhos de GameCube: Super Mario Sunshine, Pac-Man World 2 e o Pokémon Channel. Ela até que jogou os 3 jogos, mas Super Mario Sunshine e Pac-Man World 2 não conseguiam entusiasmar essa menina como Pokémon Channel entusiasmou. Pela simples diferença que Pokémon Channel tinha um Pikachu que interagia com o próprio jogador. Ela, ao ver Pikachu interagir com ela, no estilo de jogos como My Talking Tom, isso parecia real e mágico para ela. Ela não se sentia mais sozinha depois desse tempo, sentia a companhia do Pikachu e que por conta disso, ela chamou esse Pikachu de BRVR, na representação de ser o melhor amigo dela, quase como o irmão. Esse jogo de Pokémon Channel tinha bastante conteúdo, ao ponto de conseguir ver TV com Pikachu, pescar, brincar, plantar, até mesmo cantar e ver shows desse universo. Para ela, era o novo mundo real dela. Só que, conforme os anos passam e ela também acabou por ter mais jogos, o jogo também era sempre o mesmo. Alguma hora ela iria se cansar e começou a jogar outros jogos e aos poucos a se esquecer de Pokémon Channel. E também isso é uma das coisas mais naturais que acontece com qualquer jogador. Sem novo conteúdo ou alguma coisa dessas, a pessoa se cansa e abandona o próprio jogo, mesmo que o jogo seja o favorito.
Ela só não deixava tanto de lado por causa do BRVR. Ela continuava a considerar ele como seu melhor amigo, mesmo depois de ela considerar o jogo aborrecido. Conforme a vida dela avança e ela vai crescendo, ela começa a ter outros interesses, mais músicas, mais jogos, começar a socializar. E foi por conta de começar a socializar que fez muitos amigos, de agora ter uma melhor amiga. Ela tinha estudos e por isso também não tinha tempo para jogar, nem que fosse um pouco. Pokémon Channel foi totalmente esquecido por ela, pois ela agora tinha melhor amiga e não era virtual, e sim na vida real. Esse jogo foi guardado numa caixa de recordações, juntamente com outros jogos antigos. E também as eras dos jogos foram avançando, até que nos dias livres dela, ela jogou outros jogos, por terem mais qualidade e mais conteúdo. Mais anos se passaram e a amizade delas parecia algo inquebrável, até que num certo dia ela ter se mudado de escola, novamente. Só que mesmo assim, a melhor amiga dela ia à casa dela, jogar e brincar, e também socializar. E o Pokémon Channel continua sendo encostado numa caixa, sem nunca mais ter tocado na sua vida. Mas como todos sabem, a vida dá muitas voltas. E a vida dessa menina não foi o contrário. Vários anos, ela se tornou adolescente. E as coisas não ficaram boas. A melhor amiga dela perdeu contacto e ficou de castigo por um longo tempo por um motivo que não foi especificado na creepypasta. E agora, meus amigos, eu quero que vocês reparem nessa reviravolta. Quero que vocês pensem como isso terminou. A menina se sentiu isolada novamente, como antigamente. Isso motivou ela a rever jogos que ela tinha na época, pois ela se sentia abandonada. Até que nas mãos dela, ela segurou Pokémon Channel e ela conseguiu lembrar dos tempos que se divertia com aquele jogo, a convivência com Pikachu, só que virtualmente. Ela também lembrou-se das atividades que teve naquele jogo e como se sentia isolada, ela ligou o seu GameCube e fez o seu retorno ao Pokémon Channel para ver o seu velho amigo Pikachu, ou devo dizer BRVR. A introdução e o título do game fez ela cair uma lágrima, pois as saudades bateram no seu coração. Ela estava ansiosa por voltar a ver o seu melhor amigo BRVR. Só que as mudanças do game já começaram. O Pikachu, que no início era para estar a dormir numa prateleira, não estava lá. Ela checou em cada canto da casa no jogo, mas não havia sinal do BRVR. Um som de um Delibird é ouvido. Esse Delibird costuma fazer entregas de compras de Shop and Squirtle, e é quando depois de Delibird entregar presente que o BRVR aparece. Mas ela fala num tom seco e triste. Ele apareceu ao sair debaixo da cama, que era uma cena que não era normal no jogo, mas também foram tantos anos que ela não se lembrou desse detalhe. Ela até sussurrou falando: "Olá irmão, sou eu." Só que Pikachu mostrou um rosto esquisito e estranho, como se algo tivesse o irritado. Então, Delibird volta a aparecer para entregar mais coisas, mas ela não se lembra ter pedido mais nada. Então BRVR vai à caixa que Delibird deixou e mostrou novas coisas trazidas para a decoração da casa. Trouxe um Pikachu TVZ, mas não era normal. Primeiro, essa TV tinha um Pikachu com uma boca gigante e dentes afiados, e a pele dessa boca estava quase a se rasgar, e os olhos estariam encarando a jogadora. Próxima decoração se chamava Papel de Parede Vermelha Z, e assim como a TV, esse papel de parede tinha vários Pikachus com sorrisos medonhos e bizarros, como se estivessem prestes a atacar a pessoa. A seguir, ela recebeu Pikachu Doll Z, que era um Pikachu também com sorriso medonho, ensanguentado e também costurado, e também com olhos vermelhos. Mas ela não recebeu só um boneco de Pikachu, e sim vários e vários, até encherem toda a sala de Pikachu Doll Z. O BRVR viu uma satisfação nessas decorações, afinal, como um Pikachu normal ficaria satisfeito com isso? Enfim,
BRVR foi para a TV e a menina foi atrás dele e ambos a verem canais de televisão nessa TV. Mas tinha algo que perturbava. Tinha manchas de sangue na tela e isso era incomodante. Por mais que ela mudasse canais, tudo estava igual. Então foram para um canal que era da Chance e tinham que escolher um cookie. O cookie definia a tua sorte. Até que na tela surge: "Você quer saber a sua fortuna?" Algo de errado estaria nessa frase, para além da Chance estar rindo de forma bizarra. Pikachu muda de canal para um canal relaxante, mas quando era para Mary saltarem de uma cerca, eram os Pikachus com o mesmo design dos bonecos a saltarem. Ela pressiona o B e sai. Normalmente o BRVR impedia, mas parecia que ele não queria saber. Então ela vai ver uma pintura de Jirachi, mas era a pintura mais normal que existia. Mas tudo mudou quando o BRVR também olhava para a pintura. Ela saiu, mas tinha um detalhe. O BRVR estava na frente da pintura, encarando ela com expressão depressiva, como se lembrasse dos velhos tempos. O BRVR só se vai embora, mas para no caminho para fazer uma pergunta que congelaria o sangue dela. BRVR quer saber se você ainda o ama, sim ou não. A menina respondeu que sim, mas BRVR começou a rir sem parar e ela confusa. Até que surge uma mensagem: BRVR sabe que você está mentindo. E assim BRVR volta para assistir TV e ela, assustada, tenta resetar o jogo, mas nada podia ser feito, já que o jogo não deixaria. Ela não tinha opção a não ser continuar e ver onde isto tudo vai dar. Uma mensagem surge: BRVR quer sair para fora. A respiração dela foi suspensa assim que ela viu o céu todo vermelho e na frente estavam cadáveres de Pokémons no chão. O BRVR andava aos círculos entre os cadáveres e foi até ela para perguntar: BRVR quer saber se você gostou o que fez a esse vulgar. Obviamente que ela respondeu que não, afinal, quem seria o maluco que iria gostar de uma porcaria dessas? BRVR só ignora a resposta e atira a cabeça de uma Skitty contra a própria jogadora e continuou assim, assistindo o terror de BRVR brincando com cadáveres no chão, até que ele foi para um jardim. 2 plantas cresceram e atribuíram frutos, mas que frutos eram esses? Frutos com formato de cabeça de Pikachus, e o BRVR alimentou essas plantas, como se alimentasse cabeças, até que ele sai do jardim com um sorriso malicioso. O BRVR não se cansava de mostrar o mundo que ele tinha criado, e voltaram a entrar na casa, na porta dos fundos. Ela era para entrar, mas BRVR se recusou a deixar ela entrar. Então tinha que esperar cá fora a ver o céu sinistramente vermelho. Então chega um ônibus que era para a Floresta Viridian, mas BRVR entrou no ônibus sem ela ter feito nada. A cinemática do ônibus era inocente, como se nada tivesse acontecido de mal. Quando chegaram, mais visões de terror chegaram. A Floresta de Viridian em chamas. Cadáveres de mais Pokémons estavam carbonizados e o BRVR a passar pelas chamas e que nada lhe afetava, ironicamente. Então BRVR traz um pack de cogumelos sangrando e come sem nenhuma permissão, e ainda demonstrar satisfação após comer esses cogumelos. BRVR foi até um sino tocando que indicava um festival de Pokémon. Supostamente era para ser Coco Fairies, mas Pikachu dançava com os bonecos que eram Pikachu Dolls. Eles usaram os sinos que davam um toque desconfortante, que causava dor nos ouvidos. Era praticamente o concerto dos horrores diante da vista dela. Assim que acabou o festival, BRVR, com o rosto de alguém satisfeito, foi até ao ônibus. Inicialmente era para ir à montanha Snowfall, mas ele decidiu ir à praia Cobalt, e a mesma cinemática do ônibus novamente, inocente. A praia Cobalt estava recheada de corpos de Pokémon, flutuando pelas águas vermelhas.
ficou meio que óbvio que BRVR odiava Pokémons. Então jogaram o jogo da velha, que no lugar de pedras seriam órgãos de Pokémons, e que também depois disso foram pescar, onde encontraram um Magikarp apodrecido, sangrando verde e bizarramente exposta. Esse Magikarp ainda estava vivo, mas se agonizando de dor. A menina gritou e chorou, e algo parece que BRVR ouviu os gritos e choros e fez de propósito ir lentamente até ao Magikarp enquanto o Magikarp agonizava de dor, de acordo com seus movimentos. Digamos, um ato muito frio por parte do BRVR. BRVR usou partes do Magikarp e se alimentou. Foi horrível a visão. BRVR feliz se alimentando do Magikarp. Eles voltaram à paragem de ônibus e Pikachu cantando normalmente, até que a menina sussurrou o porquê BRVR estar fazendo tudo isso. A mensagem surge: BRVR fez esse mundo para você. A menina ficou assustada ao BRVR ter ouvido as suas palavras. Enquanto isso, o ônibus para a montanha Snowfall chegou e estavam prontos para ir. Carcaças congeladas jazem espalhadas sem glória pela terra congelada, a maioria semi-enterrada na neve. Isso foi a visão que ela teve quando chegaram. Pela surpresa dela, não havia sangue na área, mas o ambiente desse lugar era algo o quão triste. Nessa área, haveria Jigglypuffs e Kecleons que cantavam, mas eles não estavam lá. Por que será, né? Então o BRVR cantou numa melodia bonita e triste ao mesmo tempo. O rosto dele era depressivo enquanto cantava. Quando ele acabou de cantar, ele olhou para ela com olhos frios e mortos. Ela queria tentar algo para confortar, mas o BRVR correu em direção a um templo. Esse templo que na verdade eram as ruínas da verdade. E o BRVR ficou um bom tempo encarando essas ruínas. BRVR olhava para ela com um rosto significante, como se algo tivesse se passado por ali. Então, entraram nas ruínas sem perdas de tempo. Ele usou Thunderbolt para iluminar a área, mas depois de ele ter iluminado, uma visão perturbadora foi mostrada. Mensagens nas paredes das ruínas que mostravam as mensagens de "Me mate", "Está muito frio", "Me sinto só", e muitas mensagens por ali. E no seguimento dessa visão, um tablet de verdadeiro ou falso chegou. Então veio a seguinte afirmação: BRVR foi abandonado pela sua melhor amiga anos atrás para ser substituído por uma melhor amiga e ele foi deixado no mundo virtual apodrecendo. Verdade ou falso? Foi aí que ela percebeu porque todas estas coisas horripilantes estavam a acontecer. As mensagens escritas nas paredes, a pergunta que se ela ainda o amava e agora essa afirmação. Foi tudo fruto de ela mais tarde ter crescido e arranjado uma melhor amiga, deixando o BRVR para trás e cair no esquecimento, só porque ele era um amigo virtual e não real. Só que, como ela cresceu, a maturidade também veio e ela não se deixou levar, porque afinal de contas, tudo não passava de um jogo normal. Então, depois de ela ter refletido um pouco, ela afirmou a frase que BRVR falou. A afirmação brilhou verde e a tela foi se escurecendo, menos o BRVR. BRVR estava no centro da tela, parado, mas com uma expressão raivosa. BRVR queria que ela matasse ele, só para acabar com o sofrimento. Mas ela se recusou. Então surge a mensagem: BRVR sente o mesmo que você sente. Então a menina, já sem paciência, pergunta o que BRVR vai fazer depois dessa afirmação. Foi então que ele sorriu. O olho da barriga abriu e as cores secas surgiram. BRVR sorria de forma mais macabra possível. E adivinha? O jogo também respondeu. BRVR quer que você sofra o mesmo que ele sofreu. O jogo é desligado, e isso para ela já seria um alívio. Mas quando ela olhou para trás, ela viu um boneco na sua estante. Era um Pikachu Dom C.